problema preocupante ganhou as manchetes nas últimas semanas. Somente em 4 meses, as autoridades brasileiras resgataram 523 vítimas de trabalho análogo à escravidão. O primeiro caso, que ainda está sob investigação, foi registrado em São Paulo no mês de janeiro. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, cerca de 30 vítimas foram resgatadas em propriedades rurais. Por isso, nós contactamos o vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB de Mato Grosso para auxiliar o produtor rural a entender a jurisdição e evitar que algum delito seja cometido. O primeiro passo é entender o que configura trabalho análogo à escravidão. Condições degradantes, do ambiente de trabalho, os trabalhos forçados, trabalhos exaustivos, que são amarrados aí com condições de uma dívida com o empregador, alguma contraproposta que parece sedutora, de um salário que não é aquilo, na verdade, que recebe, e aí automaticamente quando se configura tem aí as condições degradantes, que é uma falta de água, falta de alimentação inadequada, ambiente de trabalho completamente insalubre, e sem um pagamento inclusive desses adicionais. Então tudo isso pode configurar aí um trabalho análogo à escravo. No momento da contratação, o produtor deve se atentar às condições salariais ofertadas ao funcionário, oferecendo remuneração condizente com a função. Para o empregador que optar trazer o funcionário para residir na propriedade rural, é preciso se atentar a algumas condições especiais. O funcionário não pode ser impedido de deixar o seu local de trabalho e nem ser submetido a jornadas exaustivas. Também não é permitido que o trabalhador seja constantemente vigiado. Além disso, é necessário assegurar aos funcionários condições básicas de higiene, saúde, segurança, alimentação e descanso. Uma solução é explicitar tudo isso em um contrato de trabalho assinado por ambas as partes na presença de testemunhas e do sindicato rural. A gente mora num estado em que acontece muito essa situação de trabalhadores rurais morarem ou no alojamento ou numa casa cedida dentro da própria fazenda. Isso é plenamente possível. O que precisa ser estabelecido as condições no contrato de trabalho. Porque se tiver um contrato de trabalho em que é estabelecido que vai ser cedida a moradia, as condições, o trabalhador automaticamente vai assinar e ter aquela condição. Mas se nada daquilo for que é o prometido, aí se fazer valer da fiscalização pelo MPT. Ou automaticamente ao Ministério do Trabalho também. A maior parte dos casos é registrado no setor privado. Por isso, o proprietário da fazenda ou sítio deve também se atentar às empresas que terceirizam serviços. Para o funcionário que identificar alguma irregularidade quanto ao contrato ou condições de trabalho, a indicação é prestar uma denúncia ao Ministério Público de Trabalho. A denúncia pode ser feita pela internet e a notificação é anônima, preservando a identidade do funcionário. Inicialmente, quando é feita a proposta, já é bom identificar se existe a possibilidade da assinatura de um contrato de trabalho. É necessário a verificação se está tendo o cumprimento dessas condições que foram estabelecidas em contrato, mas quando verificar que não é nada daquilo, automaticamente ele pode se fazer valer das denúncias, ou ao Ministério Público do Trabalho ou ao Ministério do Trabalho, que são dois canais que recebem essas denúncias de forma preventiva, automaticamente já estão prontos aí para saírem nessa atuação contra o combate ao trabalho análogo à escravo. Se eu não me engano, é o artigo 149. Tem ali o conceito das condições análogas ao escravo, como a gente comentou aqui na entrevista, e também pode ser estabelecido medidas administrativas, por exemplo, como os TACs que são afirmados pelo Ministério Público do Trabalho, que são aí as punições administrativas que são cedidas, e também o trabalhador pode se fazer valer da Justiça do Trabalho, procurando seus direitos na via judicial.